rezando a oração de todos os dias com o Padre Márcio. Ó milagroso Santo Antônio, que nunca deixaste de ajudar e consolar quem vos invocou em suas necessidades, animado por uma grande confiança e pela certeza de não orar em vão, peço auxílio a vós, que sois tão cheio de graças e tão querido de Jesus, eloquente pregador da infinita misericórdia de Deus. Não recusai minha oração, mas permiti que ele chegue com vossa intercessão ao trono de Deus, a fim de que eu encontre auxílio e consolação em minhas aflições e necessidades atuais. Escutai juntamente com minha voz a dos vossos fradinhos e orfãozinhos, que para mim vós pedem em favor. Amém. Glorioso Santo Antônio, rogai por nós. Hoje estamos dando início à nossa novena em honra a Santo Antônio. E nós te convidamos a fazer essa novena com muita fé. Aqui nós vamos poder conhecer, né, Gabriel? É verdade, Cida. A história de Santo Antônio. Isso mesmo, né, Cida? E a gente nem imagina quantos milagres são atribuídos a Santo Antônio, né? Eu estou apaixonada nesse santo nosso. Fiquei deslumbrada em ver quantos milagres, e você também vai poder se encantar com este nosso padroeiro. Cida, e o intuito dessa novena, dessa série, né, é apresentar 9 milagres de Santo Antônio, né? É verdade, e foi tão difícil porque são tantos milagres de Santo Antônio que para tirar 9 nós ficamos com pena de apresentar somente 9, porque são inúmeros os milagres de Santo Antônio. E agora, Cida, nós vamos conhecer, né, quem foi Santo Antônio. Você conhece Santo Antônio, a história do nosso padroeiro, né? Você sabe como nasceu? Você sabia que o nome dele, na verdade, não era Antônio, né, Cida? Fernando, né? Fernando Martim. Fernando. E ele não nasceu na Itália, não é, Cida? Que nós vamos descobrir ao decorrer da nossa novena, não é? Santo Antônio, ele nasceu em Portugal, Lisboa, né? Isso mesmo. E os pais muito religiosos. Muito religiosos. Santo Antônio, ele nasceu, Gabriel, dia 15 de agosto de 1195. Nossa. E o seu falecimento foi 36 anos depois? Na verdade não é nada comprovado ainda a idade de que Santo Antônio faleceu, né? Uns falam que é 36 anos, outros falam que é um pouco mais. Eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. É verdade. E ele, filho, né, do Martim e Maria Teresa. O pai dele, inclusive, era cavaleiro do rei de Portugal, né? Correto. Ele era cavaleiro. E Santo Antônio, desde muito pequeno, ele sempre foi mariano. Ele sempre foi muito devoto da Santíssima Virgem Maria. Verdade. E um dos milagres de Santo Antônio foi com a intercessão de Nossa Senhora, em que nós vamos contar esse milagre para você na série. E tem mais uma coisa, sabe qual a primeira palavra que ele falou? Jesus e Maria. Olha, que coisa mais linda. Lindo, né? Cida, então hoje nós vamos relatar o nosso primeiro milagre da nossa série de Santo Antônio, né? Esse milagre Santo Antônio realizou ele ainda criança. Então, Cida, Santo Antônio realizou, né, vamos dizer assim, um dos primeiros milagres dele foi na infância, né? Foi, é verdade. É o milagre da cruz. E é tão importante esse milagre porque ele foi tentado pelo demônio. Ele estava rezando e foi profundamente tentado.
E qual que foi a reação de Santo Antônio, Cida, diante Ele desse milagre? saiu correndo. Saiu correndo. E eu vejo isso tão importante que eu até paro para falar sobre isso. Porque, assim, o que eu percebo, a própria palavra nos ensina. Fugir do demônio, né? Fugir. E a gente muitas vezes quer conversar, discutir, e a gente tem é que fugir. Santo Antônio nos ensinou. Esse verdade. grande santo nos ensinou a fugir, e ele fugiu. E quando ele saiu correndo, a tentação era tão grande que ele parou. Eu creio que nosso Senhor Jesus Cristo inspirou ele naquele momento a ir na parede e fazer o sinal da cruz. E ele foi tentado, Cida, foi em uma igreja, não foi? Ele foi tentado em uma igreja na Catedral de Lisboa. Então ele fugiu, né? Saiu correndo, literalmente falando, e parou, porque eu creio que nesse momento ele foi inspirado, fez o sinal da cruz na parede. E o que aconteceu a hora que ele fez o sinal da cruz na parede? Derreteu, não é? O mármore? Derreteu o mármore. Cida, e o interessante é que até hoje, né, na parede da Basílica de Lisboa, tem-se o sinal, a cruz feita por Santo Antônio, né? Derretido verdade. no mármore. É verdade, É mais algo... de 700 anos e a cruz está lá. Gente, olha para vocês verem que coisa mais linda. Então esse santo tem esse milagre para nos ensinar. Foge da tentação. Não pensa que a sua força é possível. Ele nos ensinou. Com a fé de Santo Antônio, foge da tentação. Nós vamos fazer essa novena com muita fé, porque quem sabe o ano que vem não será eu ou você ou Gabriel, né, Gabriel? Isso mesmo, Cida. A declarar, a testemunhar o milagre que Santo Antônio fez em nossas vidas. Cida, e podemos dizer assim que nós vamos dar um spoiler, não é verdade? Nós teremos testemunhos, né, de pessoas da comunidade em que vão relatar milagres. Isso, então você permaneça fazendo essa novena, porque você vai perceber que entre nós existe milagres de Santo Antônio. E se você tiver o seu, ainda dá tempo de falar conosco. E antes de nós rezarmos o responsório de Santo Antônio, eu te convido a olhar para Santo Antônio e fazer o seu pedido. Faça o seu pedido. Nós vamos fazer o nosso pedido, o nosso milagre, aquele milagre que nós precisamos. Nós vamos agora pedir a Santo Antônio. Cida, e agora nós vamos fazer o responsório de Santo Antônio. Eu acredito que não é do conhecer de muitas pessoas, não é, Cida? Essa oração. E essa oração é de muita valia. Essa oração é de muito poder, Cida. O responsório de Santo Antônio. Meu irmão, minha irmã, vamos agora com muita fé rezar o responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Cede o mar embravecido. Todos os males humanos se morderam, se retiram. Digam-no os que viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte.
e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso Santo Antônio, rogai por nós. Encerramos esta novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós te pedimos, compartilhe essa novena, porque outros vão poder receber também as graças do nosso glorioso Santo Antônio, o milagre que tanto precisa. E amanhã nós esperamos você aqui no nosso canal do YouTube e iremos contar mais um milagre, não é verdade, Cida? Correto, vamos partilhar mais um milagre de Santo Antônio para você. E o milagre de amanhã é incrível, Cida. Então incrível. Não perca, né?